Olá! Paz seja convosco! É com grande alegria que iniciamos hoje o capítulo 4 da nossa disciplina de liderança, intitulado Construindo uma Liderança Excelente. Este é um tema central e vital para a saúde e a eficácia da Igreja de Jesus Cristo. O nosso objetivo nesta aula é duplo. Primeiro, mergulhar nas qualificações divinamente inspiradas para a liderança na Igreja, conforme estabelecido nas cartas pastorais, notavelmente 1 Timóteo e Tito. Veremos que a excelência na liderança não reside primariamente em talentos naturais, em popularidade ou em alta escolaridade, mas sim no caráter e na conduta irrepreensível. A Bíblia estabelece um padrão moral e espiritual elevadíssimo, que reflete a santidade de Deus e serve de espelho para toda a congregação. O líder é o retrato vivo do Evangelho. O segundo grande objetivo é compreender a natureza da verdadeira igreja e a essência do Evangelho, pois estes são os alicerces sobre os quais toda liderança deve se apoiar. A igreja é a casa do Deus vivo, a coluna e fundamento da verdade. O líder, portanto, não é um mero gestor de um clube social, mas um guardião de almas e da doutrina. Nossa tarefa é entender como o líder deve se portar neste ambiente sagrado e qual é o grande mistério da piedade que ele deve proclamar e proteger. Discutiremos a relevância de uma vida pessoal sadia, o papel crucial da liderança familiar, as exigências para bispos e diáconos, e o delicado tema da liderança feminina na igreja, à luz do contexto de 1 Timóteo. A liderança cristã é, acima de tudo, um serviço abnegado e uma reprodução do caráter de Cristo. Que o Espírito Santo nos ilumine para que possamos não apenas absorver este conhecimento, mas também aplicá-lo em nossas vidas, aspirando a um padrão de excelência que glorifica a Deus em todas as esferas. Iniciamos nosso estudo abordando um tema que, embora gere muita discussão, é tratado com clareza nas Escrituras. A questão da liderança feminina na igreja começa com uma instrução fundamental para todos os crentes. Tanto os homens quanto as mulheres devem demonstrar atitudes corretas, que a Bíblia chama de santas. Especificamente para as mulheres, é necessário mostrar comportamento com modéstia, decência e discrição. O apóstolo Paulo aconselha a evitar excessos como tranças, pérolas e roupas caras que comuniquem ostentação ou exibicionismo. A mensagem clara é que o caráter interior e as boas obras são a realidade que o crente deve comunicar, sendo muito mais importantes do que qualquer adorno exterior. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo lida com a situação específica da igreja em Éfeso. O contexto imediato envolve o combate aos falsos mestres e seus ensinos. O contexto mais amplo envolve o ensino sobre o papel da mulher na congregação, conforme instruído pelo apóstolo. O ponto crucial está em 1 Timóteo 2.11 e 12. O apóstolo estabelece que a mulher deve aprender em silêncio, com toda a sujeição. Esta expressão aprender em silêncio não anula a capacidade intelectual da mulher, nem a proíbe de participar da vida da igreja, mas sim exige uma atitude calma e receptiva para o aprendizado da sã doutrina. O silêncio, em grego exousia, significa sossego, calma, voluntariamente controlada, um sinal de que a mulher não deve buscar uma autoridade presunçosa e inadequada. Em seguida, o texto afirma: não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Esta proibição se refere ao exercício de autoridade espiritual ou doutrinária, o ensino público, de púlpito, que era prerrogativa dos líderes designados, como bispos ou presbíteros, sobre a congregação, ou seja, sobre o homem. Esta não é uma norma cultural passageira, mas um princípio bíblico fundamentado na ordem da criação. O apóstolo usa dois argumentos principais para sustentar esta ordem. O primeiro é a criação, porque primeiro foi formado Adão, e depois Eva. A ordem da criação indica o princípio da autoridade de liderança estabelecido por Deus. O segundo é a queda, e Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, sendo enganada, tornou-se transgressora. A mulher, por ter sido a primeira a ser enganada na queda, é aqui associada ao perigo da doutrina falsa, reforçando a necessidade de proteção da igreja por meio de uma liderança masculina e qualificada no ensino doutrinário. Contudo, é importante ressaltar que o texto não desvaloriza a mulher. O versículo 15, entretanto, será salva dando à luz filhos, se permanecerem na fé.
no amor e na santidade. Com bom senso, não se refere à salvação da alma, mas à preservação ou salvação de sua posição na igreja, destacando a importância do seu ministério no lar e na formação de seus filhos na fé. Para entendermos o texto de 1 Timóteo 2.9 a 15 com profundidade, é essencial analisar o contexto em que ele foi escrito, pois nenhuma palavra de Deus foi proferida num vácuo cultural. O contexto imediato é a igreja local de Éfeso. Timóteo estava lá para combater os falsos mestres e seus falsos ensinos, que estavam afetando, em especial, a audiência feminina. Havia necessidade de diretrizes para a conduta e a adoração pública, o que incluía a forma como as mulheres se portavam. O propósito era evitar o estorvo ou a distração na adoração, que era causada pela ostentação na forma de se vestir e pela busca de uma autoridade presunçosa e inadequada. O contexto amplo envolve a cultura de Éfeso. A cidade era o centro do culto a deusa Ártemis, ou Diana, onde as mulheres tinham grande proeminência religiosa e até ascendência sobre os homens. As mulheres que se convertiam ao evangelho corriam o risco de copiar o condicionamento cultural pagão, buscando uma atitude independente e emancipada que contradizia o princípio bíblico de liderança. O apóstolo Paulo queria evitar que as mulheres caíssem na mesma insensatez que levou Eva a desafiar a autoridade de Deus e aceitar as mentiras da serpente. A proibição de ensinar. Nem ter autoridade sobre o homem é, portanto, uma medida de ordem apostólica que visa, primeiro, proteger a mulher contra o engano, lembrando-a da fragilidade da primeira mulher na queda, e segundo, preservar a sã doutrina na igreja por meio de uma liderança masculina e qualificada. Não se trata de uma inferioridade da mulher, que é coerdeira da imagem de Deus em Cristo, mas de um princípio funcional de autoridade estabelecido por Deus para o bem da igreja. A mulher é lembrada que seu valor é demonstrado pelas boas obras e não pela ostentação exterior. O assunto central é o ensino e a autoridade apostólica que a igreja deve ter. Agora, passamos para a seção do nosso estudo que trata dos padrões de conduta e das altas exigências para aqueles que aspiram a uma posição de supervisão na igreja, o cargo de bispo ou supervisor. O texto de 1 Timóteo 3 é categórico, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, 1 Timóteo 3.1. A liderança não é um mero título de honra, mas uma excelente obra que exige grande responsabilidade espiritual, sacrifício e renúncia. É uma função que não pode ser substituída por qualquer um. É crucial entender que as exigências recaem sobre a pessoa e o caráter do candidato, e não primariamente sobre suas habilidades ou popularidade. O padrão de Deus é que o líder seja saudável em todos os aspectos, pessoal, familiar, comunitário e social. O processo de seleção deve buscar homens que demonstrem ser exemplares e irrepreensíveis em sua vida. O perfil estabelecido pelo apóstolo Paulo é o de um homem que deve ser irrepreensível e, em seguida, ele detalha essa qualidade com uma lista de virtudes. Primeiro, o líder deve ser irrepreensível, em grego anepileptos, o que significa que ele está acima de censura, de acusação ou de repreensão. Sua conduta deve ser madura, consistente e inatacável. É o retrato que as pessoas têm dele, e não significa ser perfeito, mas que sua vida é julgada pela conduta e é moralmente correta em geral. Em segundo lugar, Paulo apresenta uma lista de 5 aspectos negativos que o líder deve evitar, pois denotam um caráter reprovado ou desequilibrado. Não arrogante, evitar a soberba e o orgulho. Não irascível, evitar a agressividade, a vingança, a impaciência e a raiva descontrolada. Não dado ao vinho, ou a qualquer substância alteradora de consciência. Não espancador, evitar qualquer tipo de violência física ou verbal. Não cobiçoso de torpe ganância, evitar a exploração do rebanho, o lucro desonesto ou o apego excessivo ao dinheiro. Em terceiro lugar, o líder cristão deve manifestar aspectos positivos e de equilíbrio em seus relacionamentos, vivendo em constante crescimento nas virtudes. Ele deve ser moderado, equilíbrio em tudo, temperante, sobriedade, autocontrole, coerente, capacidade de se autogovernar, hospitaleiro, acolhedor, sensato, bom senso, lucidez, respeitável, íntegro, sincero e apto para ensinar, fidelidade na transmissão da sã doutrina. Aprofundamos agora no retrato do verdadeiro líder, focando na vida pessoal saudável que a palavra exige.
O padrão que Deus coloca diante dos líderes é de ordem espiritual e moral. A chave de todas as qualificações, como dissemos, é ser irrepreensível. Este termo, em grego anepileptos, significa estar acima de censura, acusação ou repreensão. Sua conduta é madura, consistente e inatacável. Esta vida pessoal saudável deve ser expressa, antes de tudo, despojada de vícios ou aspectos negativos que comprometem seu testemunho. O líder deve ser justo. Isto é, ser capaz de tomar decisões objetivas e ser honesto em seu relacionamento com outras pessoas. Ele deve se associar com a verdade, com a honra e com a integridade. A justiça é um pilar da credibilidade de sua liderança. Ele precisa ser piedoso, o que significa estar em um processo contínuo de se tornar cada vez mais semelhante a Cristo. A piedade é a manifestação da verdadeira religião e da devoção. O líder deve ter um espírito de aprendiz, sempre disposto a crescer e a ser corrigido pela palavra de Deus. Além disso, o líder deve ser apegado à palavra, mantendo um tempo devocional constante, com leitura individual e oração. A liderança que não é alimentada pela intimidade com Deus carece de autoridade espiritual. Os aspectos negativos que destroem essa vida pessoal sadia são os vícios de caráter, como ser arrogante, soberbo, irascível, agressivo, dado ao vinho, ou qualquer dependente químico, espancador, violento, e cobiçoso de torpe ganância, explorador. O líder que está em ordem tem uma vida de equilíbrio, temperança e coerência, com capacidade de se autogovernar, controlando o temperamento, a língua e as finanças. O líder é chamado a ser um exemplo de julgamento, equilíbrio, educação e competência, com uma conduta observável e irrepreensível. Ele deve ser o padrão que a congregação pode imitar. Dando continuidade ao retrato do verdadeiro líder, chegamos a um ponto de importância crucial: a vida familiar sadia. A Bíblia estabelece que a família é a base para o respeito e aceitação na igreja, sendo o campo de provas da liderança. A palavra ensina que o líder deve ser marido de uma só mulher. Este princípio define a pureza moral e a fidelidade conjugal como inegociáveis, excluindo poligamia e reafirmando a monogamia. A fidelidade à esposa e a ausência de manchas em sua vida pessoal e moral são sinais visíveis de sua confiabilidade. Em 1 Timóteo 3.4, é declarado que o líder deve governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos sujeitos, com toda a dignidade. O termo governar, proistemi, significa dirigir e cuidar. A casa é onde o líder é treinado para a credibilidade. O líder que não consegue trazer ordem para sua vida pessoal e familiar dificilmente conseguirá trazer ordem para a igreja. Seus filhos devem refletir fielmente o comportamento exemplar dos pais. A palavra é clara, pois se alguém não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? 1 Timóteo 3.5. O lar é o microcosmo da igreja. A inaptidão para o governo familiar prediz a inaptidão para o governo e o cuidado da congregação, que é a casa de Deus. A família do líder deve ser um modelo de como devem ser as relações cristãs. Portanto, o líder precisa desenvolver qualidades que demonstrem sua capacidade de ser um líder eficaz em casa. Fidelidade no relacionamento conjugal. Administração sadia e ordem na casa. Sujeição e dignidade dos filhos, que se reflete na ausência de acusação de desregramento. A credibilidade do líder, perante a igreja, está diretamente ligada à forma como ele lidera sua família. O líder deve ser um exemplo prático de amor, cuidado e autoridade exercida em submissão à palavra de Deus. A excelência do líder se completa com a maturidade espiritual e o bom testemunho de fora. O apóstolo Paulo é enfático ao desqualificar o novo convertido para o cargo de bispo, declarando: não seja neófito. Para que não se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. 1 Timóteo 3.6. O recém-convertido ou bebê espiritual é uma ameaça para si mesmo e para a igreja. Ele não teve o tempo necessário para desenvolver um caráter provado ou para criar raízes sólidas na fé. A falta de maturidade o torna vulnerável ao orgulho ou soberba, tufos, o mesmo pecado que levou o diabo à condenação. A liderança precoce pode inflar o neófito, levando-o à autoexaltação e, consequentemente, à queda. O líder maduro é sensível, disposto a aprender,
capaz de discernir prioridades e persistente para permanecer firme diante das adversidades. Um segundo ponto vital é o bom testemunho dos de fora, 1 Timóteo 3.7. O líder precisa ser coerente e íntegro na sua vida perante a sociedade não cristã. O seu testemunho de fora é, muitas vezes, mais relevante do que o testemunho dos irmãos da igreja, pois é o que valida o poder transformador do evangelho para o mundo. O líder não pode ser brigão, apegado ao dinheiro ou ter um comportamento reprovado que cause descrédito à palavra. O bom testemunho é crucial para a evangelização e para a proteção do líder. Um caráter incoerente torna o evangelho menos crível e facilita que o líder caia no laço do diabo, que é a tentação de Satanás para desqualificá-lo por meio do escândalo ou do pecado. A vida do líder deve ser marcada pela justiça, pela mansidão e pela bondade, refletindo um padrão de conduta que glorifica a Deus e convence o mundo. A excelência da liderança não se restringe aos bispos, mas se estende aos líderes auxiliares, os diáconos. A palavra servir, diaconia, implica em realizar uma tarefa em benefício do próximo. A diaconia é o valor primordial do cristão fiel, pois toda a vida e obra de Jesus Cristo se apresentam como um ato de serviço abnegado aos homens. Os objetivos do serviço cristão são claros: adorar a Deus, proclamar as boas novas, instruir o povo na palavra e dedicar-se ao cuidado dos santos em suas necessidades. A diaconia não pode ser realizada sem a negação da própria pessoa, que é a negação de si mesmo. O perfil dos diáconos é estabelecido em 1 Timóteo 3.8 a 12. Dignos e homens de palavra, devem ser honestos e respeitáveis, cumprindo o que prometem. Livre de vícios e ganância, não devem ser amigos de muito vinho, o que se estende a vícios, nem de lucros desonestos, livres da cobiça. Firmeza na fé, devem se apegar ao mistério da fé com a consciência limpa. O mistério da fé é o Evangelho, e a consciência limpa é o reflexo da sã doutrina na vida do diácono, garantindo que ele tenha uma fé sólida. Ele deve ser capaz de falar com ousadia sobre a fé. O processo de seleção é criterioso, devem ser primeiro experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. 1 Timóteo 3.10. A observação criteriosa por um período de tempo é essencial para aprovar a sua conduta. O versículo 11 trata das mulheres que servem, diaconisas ou esposas de diáconos. Elas devem ser respeitáveis, não caluniadoras, não fofoqueiras, sóbrias, equilibradas e fiéis em tudo. A vida familiar do diácono também é indispensável. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. A promessa para o serviço fiel é: os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. 1 Timóteo 3.13. O serviço não gera recompensas terrenas, mas garante o crescimento e a valorização no reino. Chegamos ao tópico que define o cenário para o exercício de toda a liderança, a postura adequada do líder na casa de Deus. O líder precisa entender a natureza da verdadeira igreja para que sua conduta seja compatível com a santidade de Deus. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo sobre a importância da conduta dos crentes e dos líderes, porque a igreja tem uma natureza espiritual e santa. A igreja não é uma organização humana comum. O propósito da carta a Timóteo é instruir a congregação local sobre como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. 1 Timóteo 3.15. Paulo usa 3 expressões para descrever a realidade espiritual da igreja. 1. A casa de Deus. A igreja é comparada a um lar, oikos, uma metáfora que sugere comunhão, unidade familiar e propósito comum. Assim como no Antigo Testamento Deus habitava no tabernáculo, hoje Deus habita na igreja, que somos nós. O líder deve agir com responsabilidade e ordem, como um pai em sua própria casa. 2. A igreja do Deus vivo. Essa expressão eleva o conceito de igreja para além de um mero edifício físico ou local de adoração. A igreja não é uma denominação ou facção, mas uma unidade espiritual que tem o próprio Deus vivo como seu centro. O corpo de Cristo é uno e não está dividido. O termo eclesia, igreja, significa os chamados para fora, ou seja, crentes arrancados e separados do mundo, santificados por Deus. O líder, como supervisor, deve garantir que a conduta dos membros seja digna da casa de Deus.
A vida e as ações dos crentes e dos líderes falam mais alto do que as palavras. O líder é o responsável por instruir a congregação a manter uma conduta cristã necessária que honre a Deus. Toda a liderança e a conduta na igreja devem ser um reflexo vivo da presença de Deus. Continuamos nossa análise da natureza da igreja, focando em seu papel mais solene e vital, ser a coluna e fundamento da verdade. Esta é a segunda expressão que Paulo usa para descrever a realidade da igreja. O termo coluna, stilos, se refere a uma unidade espiritual, que não é um edifício físico, mas o corpo de crentes que funciona como um guardião e uma testemunha viva da verdade. A igreja tem a responsabilidade de sustentar e exibir a verdade de Deus para o mundo. O líder deve ser a primeira pessoa a manter esta postura de defesa. O termo fundamento, hedraíma, fala da estrutura de suporte para a defesa e o respaldo da verdade de Deus, ou seja, a sã doutrina. A palavra de Deus é a verdade, e a igreja é o alicerce que a sustenta. Portanto, a função da igreja não é promover a si mesma, mas sim promover e expor a verdade do Evangelho, mantendo-se firme contra todas as tempestades de heresia e incredulidade. A igreja deve se opor aos ensinos falsos e garantir que a vida e o ensino da congregação estejam em total conformidade com a palavra. O líder tem a máxima responsabilidade de proteger a doutrina. As qualificações que estudamos, como ser apto para ensinar e ter consciência limpa, apegado à fé, são exigidas para que o líder possa cumprir essa missão. A inaptidão doutrinária de um líder o torna incapaz de proteger a igreja. A igreja do Deus vivo não está dividida, é uma unidade espiritual que exige coerência e fidelidade de todos os seus membros. A postura adequada do líder é aquela que se alinha com esta natureza sagrada da igreja e garante que a verdade de Cristo seja sempre sustentada e proclamada com integridade. Não é possível falar de liderança e de igreja sem chegar ao seu cerne, o Evangelho. A sã doutrina é a razão de ser da igreja e o principal assunto do líder. O apóstolo Paulo resume a própria natureza da verdade que a igreja deve guardar na famosa expressão, grande mistério da piedade. O mistério da piedade é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. A palavra piedade, eusebeia, significa a verdadeira religião, a vida de devoção e o santo temor a Deus. Um mistério, que esteve oculto por séculos, agora foi revelado em Jesus. O apóstolo sintetiza este mistério em um hino ou confissão que descreve o plano da salvação em 6 frases, que se tornam o alicerce da fé da igreja. O líder deve compreender e proteger cada ponto deste resumo. Deus manifestou-se em corpo, encarnação. Esta é a base da nossa justificação. O Salvador, que é Deus, nasceu de forma humana, na manjedoura em Belém, tornando-se o Deus homem para nos resgatar. Justificado em espírito, a obra de Jesus foi provada e validada pelo poder do Espírito Santo. Isso se manifestou em sua vida sem pecado e, crucialmente, no poder da sua morte e ressurreição. Visto pelos anjos, os seres celestiais, que observavam o desenrolar do plano de Deus, testemunharam a glória do Filho de Deus. Pregado entre as nações, proclamação na terra. A mensagem de Cristo e sua obra se espalharam e continuam a se espalhar, cumprindo o mandato de proclamar o Evangelho a todos os povos, o que tem um cumprimento contínuo até hoje. Crido no mundo, a verdade do Evangelho gerou fé e salvação em todas as partes do mundo, demonstrando a eficácia e o poder redentor da mensagem. Recebido na glória, ascensão após sua obra, Jesus ascendeu ao mais alto da majestade celestial, onde está divino e exaltado. O verdadeiro líder é aquele que vive essa piedade, que se encarnou em sua vida e se tornou cheio de graça e verdade. O Evangelho não é apenas doutrina, mas a pessoa de Cristo que nos transforma. O líder tem a solene responsabilidade de guardar este mistério contra todas as formas de heresia e de proclamá-lo em sua integridade, pois é a essência de nossa esperança e salvação. Nenhuma aula sobre liderança estaria completa sem um momento de autoavaliação. A Bíblia nos chama a examinar a nós mesmos. O líder precisa ser o primeiro a colocar-se à luz da palavra e das exigências que estudamos. A liderança é o reflexo de quem você é, e a avaliação pessoal é um passo fundamental para o crescimento contínuo e a manutenção da irrepreensibilidade. A autoavaliação deve ser honesta e profunda, abrangendo áreas cruciais. Boa reputação. Como você avalia a sua reputação de cristão no mundo e na igreja? O seu testemunho é coerente?
A sua vida glorifica a Deus e atrai as pessoas para o Evangelho? Sexualidade saudável. Como você enfrenta a sua sexualidade e as tentações? Esta é uma área de intensa batalha, e o líder deve ser marido de uma só mulher, demonstrando fidelidade e pureza moral. A falha nesta área é uma das principais causas de queda de líderes. Relacionamento conjugal e familiar. Como você avalia seu relacionamento global com o seu cônjuge? Sua família é um modelo de como devem ser as relações cristãs? Sua esposa e filhos o amam, o respeitam e aceitam a Deus e seu Salvador como o Senhor de suas vidas? O sucesso familiar é a base para o respeito na igreja. Um lar desordenado é a prova de que o líder não está apto para cuidar da igreja de Deus. O objetivo desta autoavaliação não é a condenação, mas a correção. O líder deve ser sensível e disposto a aprender, sabendo discernir as prioridades. Após a avaliação, o líder deve passar um tempo em oração, ouvindo a Deus sobre quais itens necessita crescer. O aprimoramento contínuo é a marca da liderança que busca a excelência. Continuamos nossa autoavaliação, focando agora nos aspectos de caráter e temperamento. A palavra de Deus lista 5 aspectos negativos que o líder deve evitar, todos ligados ao descontrole pessoal, e, portanto, a autoavaliação é vital para corrigi-los. Obstinação e submissão. Você é obstinado? Isto é, você está sempre querendo fazer a sua própria vontade? Você tem tendência de dominar grupos e reuniões? O líder deve ser submisso à palavra e à autoridade eclesiástica, evitando a arrogância e o orgulho. A obstinação é a face do orgulho na liderança. Autocontrole e sobriedade. Você tem alguma coisa na sua vida que o domina? Você sabe como dizer não quando é preciso? O líder precisa ser moderado e temperante, com coerência e capacidade de se autogovernar. Isso se refere ao controle de vícios, do uso do tempo e das finanças. A falta de autocontrole é um sinal de imaturidade. Irascibilidade e mansidão. Você perde o controle com facilidade? Você é do tipo de pessoa briguenta, que agride os outros fisicamente ou moralmente por causa de sentimentos de ira. O líder deve ser manso, não irascível e não espancador. O controle do temperamento é um sinal de maturidade. A ira descontrolada destrói o bom testemunho do líder e a confiança da congregação. A lista de virtudes exige equilíbrio e sensatez. O líder é chamado a ser pacífico e tolerante. A sua vida deve refletir as virtudes dos discípulos de Jesus. A autoavaliação nesta área é um ato de humildade e uma busca ativa pela santidade. O líder que não consegue controlar o seu temperamento está inapto para cuidar de almas, pois ele mesmo está em desordem. Para concluir nossa autoavaliação, focamos nos aspectos de finanças, hospitalidade e serviço. Estas áreas são indicativos poderosos da verdadeira motivação do coração do líder. Finanças e ganância. Você é livre do amor ao dinheiro? Você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça? O líder não pode ser cobiçoso de torpe ganância, explorador do rebanho, buscando lucro desonesto. A avareza é a idolatria. O líder deve ser um exemplo de desapego material e de generosidade, usando os bens para o reino e não para o enriquecimento pessoal. Hospitalidade e serviço. Você é hospitaleiro? Você usa seu lar para servir os outros membros do corpo de Cristo e também os que não são cristãos? A hospitalidade é uma virtude essencial que demonstra a disposição do líder para acolher e ajudar as pessoas. O líder deve ser amigo do bem, fazendo boas obras. Ele precisa ajudar os necessitados e compartilhar seus bens de forma financeira e com seu tempo. A liderança é serviço sacrificial, e a hospitalidade é a manifestação prática desse serviço. Maneiras e gentileza. Você tem boas maneiras e é gentil? Você reflete mansidão, paciência e bondade? O líder deve ser respeitável, íntegro e sincero. A forma como o líder trata as pessoas, especialmente as mais vulneráveis, revela o seu verdadeiro caráter. A autoavaliação destes 3 pontos é crucial porque a liderança cristã é totalmente contrária ao egoísmo e à ostentação. O líder deve buscar ser irrepreensível em seu caráter e exemplar em sua conduta, para que o evangelho seja honrado e a igreja, edificada. A busca pela excelência é um processo de vida.
Encerramos o nosso material com a síntese de todo o nosso estudo, que é a essência de construindo uma liderança excelente. A liderança na casa do Deus vivo não é uma questão de preferência, mas de qualificação de caráter estabelecida por Deus. A Bíblia nos mostra que a excelência reside na irrepreensibilidade da vida do líder. O bispo é o supervisor que deve ser um modelo em todas as áreas. Vida pessoal, irrepreensível, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, apto para ensinar. Vida familiar, marido de uma só mulher, governando bem sua casa. Maturidade, não neófito, com bom testemunho dos de fora. O diácono é o líder auxiliar que expressa o valor do serviço sacrificial, diaconia. Seu perfil é semelhante, focado na dignidade, no desapego ao dinheiro e, crucialmente, no apego ao mistério da fé com a consciência limpa. O serviço humilde e fiel garante um crescimento espiritual e a honra celestial. A mulher cristã é chamada a se portar com modéstia e aprender em silêncio, mantendo uma postura de sujeição no ensino público doutrinário, conforme o princípio de autoridade da criação e para a proteção da sã doutrina. Seu ministério no lar é de inestimável valor. A postura adequada do líder é aquela que honra a natureza da igreja, que é a coluna e fundamento da verdade. O líder é o guardião da doutrina e da ordem. Toda a conduta e todo o ensino do líder convergem para o grande mistério da piedade, que é a pessoa de Jesus Cristo. O líder excelente é aquele que se submete à palavra, que reflete o caráter de Cristo e que defende a sã doutrina com integridade e amor. Que todos nós busquemos este padrão elevado em nome de Jesus Cristo. Chegamos ao final deste estudo profundo e essencial sobre construindo uma liderança excelente. A palavra de Deus nos oferece um padrão inegociável, mostrando que a liderança na Igreja de Deus não é uma questão de preferência humana, mas de vocação divina e qualificação de caráter. Nossa jornada nos mostrou que a excelência não está em talentos extraordinários, mas na irrepreensibilidade da vida. O líder, seja bispo, presbítero ou diácono, é o retrato vivo do Evangelho. Ele é a prova de que a santidade é possível e que a palavra de Deus transforma. A família do líder é seu primeiro e mais rigoroso campo de provas. Um líder que falha em governar sua própria casa não pode cuidar da casa de Deus. A imaturidade é um perigo, e o orgulho é a condenação do diabo que o líder deve evitar. A liderança é, sobretudo, serviço e guarda doutrinária. O diácono exemplifica o serviço abnegado, e o bispo, a proteção da sã doutrina. O papel da mulher é honrado e vital, embora definido em limites de autoridade para preservar o princípio da ordem e a integridade da palavra. Tudo se sustenta sobre o alicerce da Igreja, que é a coluna e fundamento da verdade, e converge para o centro de tudo, o grande mistério da piedade, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Que o nosso desejo, como crentes e aspirantes a líderes, seja sempre de nos submeter a este padrão elevado. Não para ostentação, mas para que a honra e a glória de Deus se manifestem em nós, e para que o Evangelho seja pregado e defendido com integridade. O padrão é alto, mas a graça de Cristo é suficiente. Que busquemos a excelência do caráter, pois é o único caminho para uma liderança que realmente honra o nosso Salvador. Oremos, Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, te agradecemos pela clareza e autoridade da Tua palavra, que nos instrui sobre como devemos nos comportar na Tua casa. Agradecemos por nos teres chamado para fora do mundo e por nos teres dado o privilégio de sermos a coluna e fundamento da verdade. Reconhecemos que o padrão de liderança é alto e que somos fracos. Por isso, clamamos pela Tua graça. Perdoa-nos pelas vezes em que buscamos a liderança por vaidade, por poder ou por lucros desonestos. Perdoa-nos pelas falhas em nosso caráter e pela desordem em nossos lares. Pedimos que o Espírito Santo nos convença de todo o nosso orgulho e nos liberte do laço do diabo. Capacita-nos a viver com a irrepreensibilidade do Teu Filho, manifestando modéstia, sobriedade, integridade e um amor genuíno pelo serviço. Dá-nos sabedoria para sermos aptos para ensinar e para guardarmos o grande mistério da piedade contra toda a heresia. Levanta em nossas igrejas homens e mulheres maduros, que sirvam e liderem com caráter aprovado. Que os líderes sejam maridos de uma só mulher, que governem bem suas casas e que tenham bom testemunho dos de fora. Que a excelência de nossa conduta seja a nossa maior pregação. Que o nosso serviço,
por mais humilde que seja feito com fidelidade e para a tua glória. Que a tua igreja, a casa do Deus vivo, permaneça firme e inabalável na sã doutrina. Faz-nos crescer em ti, para que sejamos instrumentos nas tuas mãos. Tudo isso pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Pastor. Amém.